Boa noite a todos, boa noite a cada irmão que está em seu lar. Boa noite, Cláudia, Lucas, boa noite, Paulo. Boa noite. Muita alegria que estamos aqui mais uma quarta-feira para esse bate-papo. Falar um pouco desse tema que é o sentimento inconfessável, que é a inveja. Mas antes, convido a todos que durante alguns segundos possamos fechar os nossos olhos, sentir essa energia chegando a cada um de nós e pedindo para os nossos amigos espirituais que nos iluminem nas palavras que poderemos falar, a maneira que nós poderemos ouvir, podendo trazer uma paz em nossos corações, no momento que falaremos de um tema que pode nos incomodar. Mas quando há um incômodo, é sinal que nós estamos saindo de nossa zona de conforto. Que possamos, todos juntos, receber toda essa paz e essas palavras para nos iluminar em nosso caminhar. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar do sentimento inconfessável, que é a inveja, e começando um pouco, não somente pela passagem que está no texto, mas eu comentar um pouco do capítulo 20, onde vai falar dos trabalhadores de última hora. Então, para relembrar um pouco, são contratados por um determinado valor para na primeira hora do dia para trabalhar. Sim. Quando passam mais algumas horas, contratam outras pessoas. Passam mais algumas horas, contratam os outros. Todos para trabalhar no mesmo horário. E conforme combinado, é pago o mesmo valor para todos. Aqueles que começaram cedo reclamaram. E eles reclamaram de um sentimento, de uma situação de coerência, que eles julgavam ser incoerente, mas que foi acordado aquele valor. E o que eles queriam? Eles queriam que pagasse além do contrato? Não. Eles queriam que pagasse menos para o outro. Então, a inveja, a gente passa a olhar o outro e querer o outro, algo do outro, ou que o outro se rebaixe. Então, essa é uma visão, uma reflexão da gente pensar os momentos que nós fazemos isso. E o texto vem colocar por que o sentimento inconfessável. Porque é algo que nos traz vergonha. Sim. Traz vergonha a ponto de nós não nos confessarmos. Não é falar com o outro só, mas com a gente mesmo. E isso foi algo que me pegou forte. Por que inconfessável? Por que a gente não consegue enxergar aquilo que dói na gente tão forte como a inveja? Aí tem um aspecto, a gente sempre é levado a refletir sobre os temas de aspecto moral, no sentido de olharmos para dentro de nós, né? E esse sentimento da inveja, ele muitas vezes, ele demonstra, se nós formos buscar na sua raiz,
algo que está ruim em nós mesmos. Então, eu me sinto incompleto, eu me sinto infeliz, vejo que o outro já alcançou alguma situação de vida, seja material, moral ou intelectual, que eu considero acima daquela que eu estou, então eu me sinto inferior, e esse sentimento de inferioridade é que me incomoda. Então, ao admitir a inveja, eu estaria também admitindo que me considero inferior. Por isso que a gente, quando percebe que estamos sendo tomados pelo sentimento da inveja, a gente vai e tranca aquela inveja, né, numa gavetinha bem escondida lá no nosso subconsciente, né? Opa, não tranque isso aí, porque se eu for demonstrar de maneira explícita, eu estaria tendo que assumir essa minha incapacidade de atingir aquele grau que eu gostaria, ou de conquistar aquilo que eu gostaria, ou a minha inferioridade, né? Por isso que a gente quer sempre esconder o sentimento da inveja. Um outro ponto, né, além desse que você colocou, eu também vejo que às vezes falta para nós entendermos um pouquinho melhor o que é essa inveja, né? Porque às vezes essa inveja ela fica muito no superficial, nos exemplos mais comuns, né? Coisas materiais, enfim, um carro, isso, aquilo, outro. Mas não é só isso, né? Como você falou aqui, né, na própria parábola, né, nessa historinha, como você também trouxe, né? Às vezes essa inveja vai se manifestar em nós em coisas tão pequenas que elas passam desapercebido. Pegando, por exemplo, isso que você citou, que é nós nos sentirmos inferiores. Exato. Nem sempre nós vamos reconhecer e principalmente saber que dentro da nossa inveja, que eu ainda nem sei direito o que ela é, está escondendo uma dor que é algo que realmente eu preciso olhar, né? E aí essa dor interna acaba ficando mascarada por um princípio ali invejoso que eu ainda não elaborei muito bem. Porque pode me dar mais vergonha, pode ser que eu ainda não reconheci de forma adequada, né? Então, os exemplos mais comuns socialmente, nós conseguimos até que falsificar um pouquinho, né? Então, pegar esse do carro de novo, da casa, né? Então, entre nós aqui, quando nós estamos num diálogo, eu consigo esconder isso mesmo que eu tenha. Agora, outros princípios que a gente às vezes acaba colocando, nós não percebemos, né? Que até a gente estava conversando um pouquinho antes, às vezes pode olhar para o indivíduo e falar, nossa, né, olha como aquela pessoa é boa, né, queria ser igual a ela, né? Aí nem sempre a gente fala que isso é uma inveja, né? Porque pode ser aquele fator motivador, ok, até a gente vai falar que está aqui no texto, mas na maioria das vezes não é. Por que não é? Porque isso vai gerar em nós revolta, frustração. Principalmente, pegando aqui a historinha que o Eduardo contou da parábola, né? Quando o outro tem aquilo que eu não tenho. Ou aquilo que eu acho que ele não deveria ter, né? E isso vai me frustrar ainda mais, porque eu vou começar então a olhar para ele e pensar comigo ou fazer algo no sentido, olha, você não pode fazer isso, sendo que eu queria fazer. Olha, você não pode ter isso é errado, sendo que eu gostaria de ter. Olha, o seu trabalho não está sendo devidamente realizado, porque na verdade era o trabalho que eu queria fazer, né? Então isso vai sempre gerando essa disputa, essa briga, mas nem sempre eu associo esses comportamentos com a inveja. E aí o fundo vai ser a inveja, que pode ter um outro fundo ainda mais fundo, como uma dor bem escondidinha de inferioridade, né? Sim, exatamente. O que fala muito legal, ele fala de uma disputa neurótica que tem, né? Eu achei muito interessante, né? Quando a gente promove essa disputa com o próximo, e quando nós falamos com o próximo, muitas vezes sem o próximo saber. Eu acho que chega perto de 100%, porque isso é de cada um. Então, a gente vai fazer essa disputa com o material ou com o psicológico de ser melhor. E aí eu sempre penso assim, não é o ser melhor, é querer que o outro não seja melhor. Sim. Então, olha a maldade que a gente acaba
fazendo. E essa disputa neurótica é um círculo vicioso, né? Que a gente não consegue sair. A gente fica disputando o tempo todo. O tempo todo. Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é com o vizinho. Quando a gente fala a história do... O carro é sempre um exemplo, né? Que é muito visto, né? É fácil de a gente chegar. Mas de atitudes. E aí, quando o Lucas falou um negócio assim, olha, nós vamos falar daquela hora que eu olho para o outro e falo, nossa, eu gostaria de ser assim. É onde eu não tenho, que aqui eles vêm chamar de inveja criativa. Que eu achei interessante, né? Que é eu olhar e querer ter como exemplo. Opa! Sim, exatamente. Quando eu quero tê-lo como exemplo, eu não desejo que ele perca nada. Perfeito. Eu não desejo que você perca, né? Eu quero ser como o Lucas. Então, o que eu faço? Vou estudar. A memória que o Lucas tem, por quê? Porque ele foi ler bastante, ok? Então, vou ler bastante. Olha como é bom isso. É uma inveja criativa, assim, importante. Nem por isso eu preciso desejar que o Lucas tenha alguma coisa para ele perder a memória. Exatamente. E nisso, ainda até para facilitar e a gente não cair numa armadilha, eu poderia até acrescentar, né, que quando há esse modelo, esse espelhamento em alguém, como o texto aqui do livro coloca como inveja criativa, é isso, né? Inveja criativa. Na verdade, o que nós estamos ali nos espelhando, tendo como modelo, é um aspecto daquela pessoa. Né? Exatamente. Nós estamos vendo algo que nos chama a atenção e falamos, nossa, isso é bacana, eu gostaria de me desenvolver nesta área, nesse aspecto, deste sentimento. Falo isso porque olhar para a pessoa, né, e querer ser igual a ela, na verdade nós estamos querendo ser igual àquilo que nos chama a atenção. Porque se eu quiser ser igual à pessoa, eu vou comprar o pacote inteiro. Exatamente. E aí eu não sei a história dessa pessoa, as dores dessa pessoa, porque eu só estou vendo uma faceta daquela pessoa, né? Que é a que me encanta, que é a que eu quero ser, sem querer que ela deixe de ser. Mas que nós dois, ou a coletividade, possa ser tão bom quanto e todos cresçam juntos, né? Mas são os aspectos, são as virtudes que nos fazem ter essa admiração, que por vezes nós temos, só não lembramos que temos. E aí precisa de um fator externo, alguém, para mostrar, falou, viu? Se isso te chama a atenção, porque está dentro de você. Então você também pode e é capaz de desenvolver, né? Mas eu acredito que nesse ponto facilitaria para que a gente não se frustre lá na frente. Dando ainda como exemplo os nossos grandes, vou falar avatares, né? Vamos voltar um pouquinho antes dos avatares ainda, né? Os nossos ídolos, que estão mais próximos de nós, né? Sem ser os grandes avatares, né? Os nossos ídolos. Geralmente a gente se espelha num ídolo até o ponto que eu não conheço a outra faceta dele. Sim. Porque quando eu conheço o lado B da história, que eu vejo que alguma coisa ali o desabona, ele cai no meu conceito, me gera frustração e sofrimento, e eu passo, então, a tirar ele daquele mundo de referências e jogo ele no abismo do meu julgamento. E muitas vezes nós fazemos isso. Haja vista a história mais recente de vários desses ídolos que foram colocados no pedestal e do dia para a noite foram jogados no lama abaixo. A pessoa sempre foi aquilo sempre, né? Nós é que olhamos para um ponto e depois enxergamos outro. Então, se eu tiver consciência de que o que eu estou espelhando não é o indivíduo, porque o indivíduo é tão humano quanto eu, mas sim um aspecto dele que eu gosto e quero desenvolver em mim, eu não corro o risco de me frustrar e posteriormente julgar alguém por algo que faz parte da história daquela pessoa. Então eu vejo isso com bons olhos, pelo menos para que a gente tenha uma segurança ainda melhor nessa caminhada, né? Exatamente, exatamente. Esse é um aspecto da inveja, a inveja criativa, que ela te empurra para com seus próprios recursos, lembrando que todos nós fomos criados por Deus iguais, com as mesmas potencialidades, né? Então, se o outro desenvolveu uma potencialidade
de algo que eu acho que é legal, eu também tenho essa potencialidade e eu vou buscar, né? Talvez eu não consiga, até porque a minha trajetória, as pedras que eu vou tropeçar, eu não vou ser exatamente igual, nunca seremos iguais uns aos outros, mas eu vou conseguir, usando aquela pessoa como um modelo, aí eu consigo, então, essa motivação para chegar lá. O aspecto mais pernicioso da inveja é quando, além de invejar, eu passo a considerar que o outro não merece, voltando para aquele ponto bem sutil da parábola dos trabalhadores da última hora, quando aquele que trabalhou o dia inteiro, você, mas aquele cara não merece, ele merece bem menos, né? Ok, você combinou comigo uma diária, mas eu não aceito que você pague a mesma diária para o outro. Não é que eu quero ganhar 8 vezes o que o outro ganha, não. Eu quero que ele ganhe menos. E às vezes nesse sentimento da inveja, vem carregado esse nosso julgamento de que o outro não merece. E aí eu passo a minar o outro, né? Prejudicar o outro no sentido de que não, ele não merece aquilo. Isso pode nos levar também ao sentimento de injustiça. Por que que o outro tem aquele aspecto? Por que que o outro tem e eu não tenho? Né? E aí, ao invés de eu buscar por recursos próprios alcançar aquilo que eu desejo, eu fico tentando destruir o que o outro alcançou, né? Então, esse é um aspecto muito negativo da inveja que, de novo, a gente tem que olhar para dentro, identificar onde que está isso, né? É algo que eu sinto que me falta, então eu preciso buscar, preciso corrigir, né? De novo, a gente é voltado para a questão da reforma íntima, da gente rever os nossos conceitos, procurar corrigir. Somos imperfeitos ainda, a caminho de uma relativa e possível evolução, mas se a gente não colocar o dedo nessas feridas, a gente passa por elas de maneira muito tranquila, né? Como eu falei, a gente esconde a inveja numa caixinha e toca a vida, e nunca resolve, né? Eu vou só que trazer uma reflexão que, baseada no que o Lucas falou, o porquê da situação, né, que a gente cria uma expectativa. Isso que o Mário Sérgio Cortella, ele falava de uma maneira normal. As aulas dele, ele falava normal. Um determinado momento, que aumentaram o número de alunos na faculdade, na PUC, ele começou a usar uma entonação diferente para chamar atenção. Hoje, ele chama atenção, e aí eu quero, vou ser igual ao Mário Sérgio Cortella. Vou lá e tento imitar a voz dele, o jeito de falar. Na realidade, eu não peguei o princípio. Eu preciso criar um jeito de falar, não precisa ser igual ao do outro, para eu atrair a atenção. Então, eu acho que quando o Lucas falou muito nisso, é pegar a origem disso. O que quer dizer isso para você melhorar? E não copiar. Simplesmente copiar. Até porque no pacote não vem as dores que o outro teve para chegar naquele ponto. Sim, exatamente. Tá? Então, isso é muito, eu acho que é importante a gente sempre pensar. De novo, outro dia nós já falamos um pouco sobre isso, sobre frustração, né, Lucas? Quando a gente cria uma expectativa de fazer igual ao outro, de ser outro e eu não alcanço, essa frustração traz uma dor interior, aonde que a gente nos leva para baixo. Sim. Nos leva para baixo. Então, e são cuidados assim que sempre lembrar desses detalhes da frustração, criar expectativa, frustração. É muito importante isso. É importante refletir mesmo por nós, né? Não é nem pelo outro, né? Porque ele fez ou deixou de fazer para chegar lá, né? Mas é por nós mesmos, né? Onde nós queremos chegar e aí o que precisa ser feito para chegar lá, né? Considerando, obviamente, os princípios morais, éticos, né? Que cabe a nós dentro desse processo, né?
Até porque há uma falsa impressão, principalmente nesse assunto que traz a competição neurótica, que para um ganhar, o outro automaticamente tem que perder, né? Essa é uma visão que existe em alguns determinados segmentos, mas ainda assim ela é muito fragmentada, né? Vamos pegar, por exemplo, futebol, qualquer tipo de esporte, né? Mesmo quando um ganha e o outro perde, se você olhar o evento de fora, todo mundo ganhou, né? Ganhou uma experiência, ganhou uma emoção, ganhou dinheiro, porque os dois clubes ganharam seus dinheiros, né? Enfim, então tudo depende muito do ponto de vista que eu estou olhando, né? Se eu trago isso para a minha vida, ou seja, que essa competição seja apenas minha comigo mesmo, no sentido de melhorar, e que o outro não precisa deixar de ser ou perder alguma coisa, eu não fico com esse sofrimento ou com essa gana sempre de tentar conseguir algo, mas para isso limitar o acesso das outras pessoas, né? Exatamente. Infelizmente, nós ainda temos essa tendência, talvez por medo, talvez ainda por não nos conhecermos, ou simplesmente por não entender o processo, né? Que nós três aqui, por exemplo, estamos aqui conversando sobre esse assunto, cada um tem o seu ponto de vista, e os três podem se somar, e não subtrair, né? Nós estamos aqui para agregar uns com os outros, né? E junto com isso, né, até pegando o próprio exemplo do Cortella, que foi uma sacada muito brilhante que ele teve, né? E ele fala igual a nós, com um sotaque normal, né? Mas essa sacada foi justamente para trazer atenção. Então, é o que você falou, né? O que o levou a fazer isso, né? Qual foi a ideia, qual foi o objetivo, né? Mas pegando o Cortella de novo e os outros que hoje estão bem na mídia, né? Nós temos o Karnal, por mais de ser historiador, ele faz às vezes também de um filósofo moderno nas suas opiniões. Temos a Monja, temos o Luiz Felipe Pondé, e temos outros grandes pensadores que estão sempre na mídia, né? Geralmente nós temos um que nós nos afinizamos mais. Por que nós nos afinizamos mais ou usamos ele como modelo? Porque mesmo sem saber, a forma dele se expressar, as crenças que ele tem, a sua postura é muito parecida com a nossa. Então ali gera uma similaridade de pensamento que mesmo que eu não saiba ainda, eu falo, puxa, o que esse cara está falando é legal, hein? Olha, eu gosto dele pra caramba. E eu nem sei direito, mas por quê? Porque há uma proximidade de pensamento. Então, às vezes, essa inveja que nós temos, de novo, voltando nesse ponto, nada mais é do que potencialidades que nós temos, só estamos enxergando através dos outros. Exato. Mas isso acontece muito. Da mesma maneira, quando a gente pega esses pensadores e fala, puxa, eu não gosto desse cara, não bate o que ele fala, eu acho que ele é isso, que ele é aquilo outro, porque provavelmente o que ele fala não bate com o que você acredita, né? E aí dá um distanciamento. Sim. Então, no nosso mundo mais próximo, até um exercício que muitas pessoas sugerem, né? Para que a gente faça uma análise das 10 pessoas mais próximas de nós. E aí a gente vai tirar uma imagem ali dessas pessoas. Porque muito do que nós enxergarmos nessas 10 pessoas mais próximas de nós é um resultado de nós mesmos. Porque essas pessoas mais próximas do nosso convívio geralmente são pessoas que têm uma certa similaridade com o que eu penso, que eu acredito. Então, se eu tirar uma média de todas elas, eu vou me reconhecer um pouquinho, sem julgá-las, óbvio, né? Sempre trazendo para nós esse exercício, né? Que aí, já que eu entendo que eu busco no outro uma aprovação daquilo que eu tenho internamente, eu posso usar isso ao meu favor. Então, eu vou olhar através dessas pessoas para que eu possa me conhecer, né? Então, seria algo também interessante da gente entender para que não tenhamos a inveja, né? Para que a gente veja realmente o caminho do progresso, e não o caminho da inveja, que não vai ser bom para nós e muito menos para o outro, que cai ali na nossa história e mal sabe que a gente tem inveja dele, né? Sim. Tem um outro ponto que é legal de pensar um pouco. Se a inveja é eu querer ter o que você tem, ou é eu gostar menos, eu amar menos daquilo que eu tenho? Exatamente. E aí não estaria também embutido uma relativa comparação? Eu fico comparando o que eu sou, o que o outro é, o que o outro tem com aquilo que eu tenho, sendo que, na verdade, a gente só deveria se comparar a nós mesmos, né? Quando eu passo a olhar a minha trajetória de vida e falo, bom, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás,
e vejo de maneira sincera quais aspectos que eu consegui melhorar, né? Então, valorizo isso em mim, quais aspectos que eu posso ainda melhorar, e aí eu identifico as minhas potencialidades. Então, o foco deixa de ser o outro. Por mais que eu use o outro como uma referência, eu quero chegar lá. Legal, mas agora como é que está o meu caminho, né? Esse é o ponto, é olhar o meu caminho e sempre se comparar a si próprio, evitar a comparação com o outro, porque o outro, aquilo que nós já falamos aqui, eu estou olhando muitas vezes para o outro só para os aspectos bons da vida do outro, que me atraem, mas eu não sei quais são as dores que ele carrega, né? Então, muito fácil a gente se frustrar aí, porque a hora que imagina, estou olhando só o que o outro tem de bom, a hora que eu chego lá, e aí? O preço que eu estou pagando para chegar ali? Eu não tinha pensado antes, né? Não é algo que você faz naturalmente, né? Não faz. Você força para fazer aquilo. E aí eu estava pensando o seguinte, Paulo, como nós somos cruéis conosco. Por quê? A maior dificuldade que nós temos é olhar e falar assim, poxa vida, ontem eu fiz isso de uma maneira diferente. Hoje eu estou fazendo melhor. Pois é. Eu não dou chance de pensar nisso. Que eu estou melhorando, sim. E sempre eu penso assim, não é o tamanho da sua melhora, é somente a sua melhora, o pouco que seja. Só que a crueldade que temos conosco é muito grande. E aí nós não conseguimos olhar se nós amamos a essa atitude que nós tivemos melhor hoje. É melhor a gente comparar com o outro, que aí eu posso falar, é melhor que o outro não tenha isso. E esse ponto também mostra, né, que há uma insatisfação interna muito grande, por vezes um vazio, né, que a pessoa mesmo tendo muitas coisas ao redor, ela não se satisfaz, não se sente merecedora daquilo e está olhando do lado ainda, né? Então, ou seja, não há a valorização do que já se tem, né? Só há o olhar para aquilo que não se tem. E às vezes nós temos muitas coisas, só que o foco do nosso olhar está sempre na falta. Isso acontece muito, né? Eu falo que, aproveitando vocês dois têm óculos, né? Eu falo que a lente do nosso óculos, ela já tem uma foto pronta. Então, para qualquer lugar que a gente olha, a gente vai ver sempre a mesma imagem. E, por vezes, essa imagem é sempre a imagem da falta. E não conseguindo enxergar aquilo que nós temos, né? Porque se realmente a gente parar para olhar de maneira fria, sem emoção, e for listar tudo que nós temos e aquilo que nos falta, provavelmente a lista daquilo que nós temos vai ser maior do que o que nos falta. Exatamente. Porque nós temos muitas coisas, mas é um treino, é treinar olhar para o que nós temos e não para aquilo que nos falta. Porque senão a gente vai obter muitas outras coisas, a gente vai ter muitas outras relações e também não vai se satisfazer, porque o olhar ainda vai ficar sempre naquilo que eu não tenho. E eu vou sempre arrumar alguma coisa que eu não tenho, e isso vai me deixar com essa insatisfação. Então, esse treino, essa mudança, essa modificação é muito importante, para que realmente o meu foco não fique somente naquilo que me falta, mas já naquilo que eu tenho, né? Pode ser que realmente me falte algo, ok, está dentro do contexto, eu vou buscar, né? Que é o que a gente está falando aqui. Vou buscar, vou construir isso, aquilo, outro. Mas eu valorizo já o que eu tenho, né? Isso é muito importante para que realmente haja esse ajuste de olhar e de foco, né? Isso às vezes é mais comumente falado, né? Pensa de forma positiva, de forma negativa, né? Isso, aquilo, outro, né? Mas na verdade esse ajuste de foco, né? Para onde a minha mente está focada? Eu posso estar numa mesa totalmente farta de alimentos e ainda assim eu falar que, puxa, olha, está faltando alguma coisa, então não vou me alimentar. A mesa está cheia, está tudo ali. Mas o foco fica naquilo que está faltando e não no banquete todo que está servido para você desfrutar. Exatamente. E dessa forma a gente nunca desfruta do que tem. Perfeito. Então vai sempre faltar alguma coisa, né? É porque sempre nós olhamos a dualidade das coisas, né? Sem dúvida. Tenho que ter ou esse ou esse. Não preciso ter.
voltando à história do futebol que você falou, eu não preciso. O fato de eu gostar de determinado time, eu não preciso desgostar do outro. Sim, odiar outro, né? Sim. Querer que o outro morra. Né? É muito mais simples. Até E isso também, nas opiniões, Sim. numa roda de quando nós estamos conversando, o Paulo discordou de mim. Não é o fato de discordar que ele quer o meu mal. Ele só discordou. Só isso. Não vai nada além. Então, isso eu acho que é um pensamento, uma linha de pensamento que a gente precisa construir, que vem tudo isso com um pacote de egoísmo, orgulho, vaidade. Sim. Soberba. Soberba. Né? Não, imagina. Quem é você? Conheço isso. Quem é você para discordar de mim? É alguém com anos de sabedoria, com milhares de anos de sabedoria diferente da minha. É só isso. Sim. Por isso que discordou. Um aspecto que o Lucas colocou aqui que é muito, acho que assim, muito importante, né? Às vezes a gente fica olhando só para o que falta e esquece do que já tem. E aí não aproveita o que já tem. Mas no momento passado eu queria ter aquilo que eu já tenho, a situação que eu tenho hoje. Aí quando eu chego nela, ao invés de eu desfrutar e curtir, eu fico colocando a minha expectativa, o meu desejo lá na frente de novo. É como se você fizesse uma viagem e a hora que você chega no destino, não, mas não é esse destino, é o próximo destino. Então, eu não aproveitei a viagem, eu não aproveitei o caminho, eu estou lá no destino que eu queria estar, mas não estou curtindo porque eu estou pensando no próximo destino. Então, é uma satisfação constante. Eu já vou falar que você só aproveita o caminho. Você chegou no destino. Eu aproveitei o caminho. O destino foi algo que eu já preciso pensar no outro. Agora, eu sou muito... nessa condição, eu sou muito claro. O que eu tenho hoje, eu vou aproveitar hoje. Isso é fundamental. Sim. Não perder a chance de aproveitar. Qual é o melhor momento da minha vida? É o presente. É o presente o melhor momento. Qual é a melhor versão de nós mesmos? E agora? Essa pecinha mal acabada, mas é essa. Ela pode melhorar, né? Mas por enquanto... Até porque o passado já passou e o futuro eu não sei o que será. Não é? É o presente. Você ia comentar? Eu queria falar daquele exemplo que você falou do futebol ainda, né? Que para um existir o outro, né? Não precisa deixar de existir. E o pensamento lógico é até o contrário, né? Um só existe por conta do outro, né? Sim. O coletivo se faz forte para que eles existam, né? O que seria das glórias do Corinthians se não fosse o Palmeiras e vice-versa, né? Ou o que seria de nós, muitas vezes, se não fosse aquele contraponto que nos faz crescer e amadurecer, e até, às vezes, para o próprio comércio, né, ou para a indústria, né? Eu não preciso, vamos supor, eu estou na mesma área que você, né? A gente é concorrente, entre aspas, mas para mim, me dar bem, não preciso que você se dê mal, até porque, em primeiro lugar, é o produto que precisa dar certo, né? Para que nós dois também consigamos dar certo, né? Então, nosso pensamento inverte, né? Eu penso sempre ao contrário. Então, primeiro, tudo tem que dar certo, que aí sim eu vou conseguir. Então, eu não preciso ganhar dele. Eu preciso que ele ganhe também para que eu ganhe. E assim todo mundo ganha, né? É uma lógica inversa que não faz a gente ficar preso nessa inveja, né? Queria dar um outro exemplo também de inveja, né? Que me veio à memória aqui agora, de um livro que eu já citei aqui, que eu estou lendo, por sinal, a passos bem curtos, né? Hoje eu peguei para ler mais intensamente, que às vezes a gente vai deixando ali de lado, que é A Virtude da Raiva, que é um dos netos do Gandhi, né? E numa historinha lá que ele estava contando na infância, quando o que seria um influente político da época, que depois se tornou primeiro-ministro da Índia, né? Mas naquela época ainda não era, eu não sei falar os nomes direito, que são nomes meio difíceis, algo Nehru, algo assim, que era esse primeiro-ministro. O neto quis impressionar esse cara, porque falou, puxa, olha, esse cara tá sempre com o meu avô, né? Ele tem uma condição legal, tal, né? Então,
no café da manhã, esse cara chegou e ele pediu um omelete, né? Esse que seria esse político influente. O Neto também falou, eu quero um omelete também. E aí, vou chamar de Nehru, não sei se a pronúncia é essa. Nehru olha para o neto do Gantz e fala, mas tem certeza? Porque do que eu conheço o seu avô, né, a alimentação não inclui o omelete, né? Não, sim, não, vai. E aí eles ficam ali até que ele fala, tá bom, eu peço o omelete, mas primeiro você vai pedir para o seu avô. Ele vai até o avô dele, e o avô estava numa reunião com outras pessoas importantes ali, mas o avô sempre atendia todos da mesma maneira e qualquer situação era importante igualmente, né? E o neto entra na sala e pergunta se ele poderia comer omelete, né? O avô só devolve a pergunta: você já comeu ovos na sua casa? E aí ele mente que sim. Então ele fala sim, então pode comer omelete. E aí ele vai, explica, come omelete e tudo, até que depois os pais deles chegam lá e aí descobre que é mentira, só que o avô também não repreende, ele vai ensinar o porquê daquela mentira, né? Mas olha que interessante esse exemplo no sentido, ele deixou de ser quem ele era, porque ele achou que o jeito do cara era melhor, e ele queria ser igual, né? Então ele se abdicou ali da verdade, de uma cultura, de um jeito de ser, para querer ser igual, ou passar a imagem de que nós estamos comendo omelete, né? Pode ser um exemplo tão bobo, né? Mas Sim. isso lá na frente poderia se tornar algo muito grande. Se ele não tivesse tido o aprendizado de que naquele momento ele não precisava mentir, ele não precisava comer a mesma coisa que o outro só para ser aceito pelo outro, né? Então olha que interessante também esse exemplo que pode na nossa vida de adulto se tornar real de outras formas, né? A gente às vezes querer fazer algo só para ser igual ao outro, né? E deixa de ser aquilo que nós somos, ou deixa de fazer aquilo que nós acreditamos, né? Por vezes aí, não é um exemplo que vai impedir o outro, mas vai nos impedir de ser quem nós somos, né? Então também entra nessa comparação ou competição desnecessária e que gera um conflito ainda maior, né? Sim. Lucas, quantas vezes você come omelete para você ter essa comparação? Você detesta ovo. Sim. Desce atravessado, mas eu preciso ser igual. Eu ser igual. Para mim veio assim essa imagem, ele empurrando o goela abaixo, né? Assim que fala, né? Algo que ele não gosta. Só para ser igual ao outro. Exatamente. E não é necessário. Sim. Então isso é uma... Seja o que você é. Que não deixa de ser valorizar o que você já tem, né? Sim. Valorizar aquilo que você é, aquilo que você conquistou, os seus próprios méritos. Muito importante esse exercício, da gente olhar para trás e reconhecer. Na minha trajetória eu já dei alguns passos. Reconhecer essa força que a gente tem, porque dá força para você dar novos passos, né? Outro aspecto importante é a gente também não... a inveja é algo ruim, então temos que combater. Não é combater a inveja, é compreender para daí eu poder tratar. E só dizer assim, a inveja é feio, é um sentimento inconfessável, é humilhante, é repugnante. Tá, mas eu preciso cuidar. É como uma chaga, uma ferida, que a ferida é feia, mas alguém vai ter que ir lá e procurar o remédio adequado para ela, né? Então a gente tem que colocar esse dedo na ferida, enxergar o que está nos incomodando de fato e tratarmos disso. Então a primeira parte da cura é você identificar a sua doença. Não é? Reconhecê-la. No final, ele fala isso, né? Ele vem dando ideias para você. Reconheça que você tem uma disputa interna. Sim. Quando você está fala que nos ajuda, né? É que nós devemos acreditar que não fazemos propositalmente
essa inveja. A gente não faz, a gente não quer isso. Fazer com a intuição de prejudicar. Quando eu tiro esse peso de que, ó, eu não estou querendo prejudicar, se torna leve para eu olhar, sim, no espelho e saber o que está acontecendo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Mas reconhecendo. Então, reconhecer, olhar, não colocar essa culpa tão grande, mas querer melhorar, é um outro passo para sair desse momento, né? Exatamente. A busca da melhora constante. Né? Queria colocar um outro ponto para a gente refletir junto, seria o caso inverso, mas aonde o objetivo também é inveja. É quando nós acreditamos que todas ou a maioria das pessoas ao nosso redor tem inveja de nós. No sentido de invejar as nossas coisas, né? Isso é muito comum, né? Independente da vida que nós temos, para algumas pessoas, às vezes o olhar é sempre que o outro está invejando algo. E isso pode entrar em algum momento como justificativa de nós não alcançarmos aquilo que nós buscamos, né? Ah, não consegui fazer isso, tá vendo? Também o outro tem inveja de mim. Olho gordo, né? Olho gordo, né? E aí passa todo mundo fora ser o culpado de eu não fazer o que tem que ser feito, né? Porque eu inverto o jogo. Então, por conta de uma própria, às vezes, fragilidade, de um vazio, de uma falta, de uma insatisfação, tudo isso que a gente já falou aqui, eu não reconheço, né? Fica ali guardadinho, e aí eu atribuo aos outros, todos, a inveja de minha pessoa, né? Ah, o Paulo, o Eduardo, a Cláudia, todo mundo tem inveja de mim, né? Todo mundo está com olho gordo, né? Que nem a gente brinca, né? Olho gordo, ou isso, aquilo, outro. Será que realmente todo mundo está preocupado com a nossa vida? Nesse ponto de invejar aquilo que nós temos? Nem sempre. Então, isso também é algo para nós pensarmos e refletirmos. Né? O que eu estou deixando de fazer realmente que não estou conseguindo aquilo que eu quero? Ou qual as limitações, né, realmente reais que não me faz chegar onde eu quero, né? Então, isso também é importante. Em alguns casos eu tenho condição, mas tenho limitações que me impedem de chegar até determinado objetivo. E não reconhecê-las me fará sofrer ou achar culpados. Então, esses pontos são importantes para que a gente não atribua ao outro a essa inveja louca ou como se todo mundo quisesse o que nós temos, né? Que a pessoa vai ficando amedrontada, melindrada, ela Sim. vai ficando fechada, ela desconfia de tudo, né? Porque todo mundo que está à volta pode ser um sinal de perigo. E isso é quase que uma, como fala, é a pessoa que se sente perseguida o tempo inteiro, né? Sim. Ou sempre não pode dar aquela brecha que alguém vai invejá-la. Então, inveja o relacionamento, inveja uma condição financeira, inveja isso, mesmo que não se tenha, né? Que às vezes, olhando friamente, é um relacionamento falido, mas você acha que todo mundo tem inveja. Seu relacionamento faliu por conta da inveja, e não porque você não cuidou do seu relacionamento, né? Seu trabalho não foi muito bem, mas você acha que as pessoas tinham inveja do seu trabalho, né? E aí você justifica isso. Então, é um grau de maturidade para nós olharmos e falar, realmente, puxa, isso aqui depende de mim, não é da inveja do outro, não. E talvez um dos pontos de ficar também como um sentimento inconfessável. Então, vou guardar lá, não falo para ninguém. Sim. É mais fácil, em alguns casos, atribuir isso para o outro do que fazer algo com isso. E ainda assim, mesmo que tenha em algum momento uma inveja que possa ser colocada explicitamente para nós, é do outro, não é minha. Exatamente. Né? Eu não preciso entrar nesse jogo, porque senão eu deixo de novo de ser quem eu sou e passo a jogar um jogo que não precisaria. Sim. Não sei o que os dois podem acrescentar. Não, eu me veio um contrário um pouco. Uhum. Eu faço algo e percebo que o Paulo está querendo fazer muito igual. Como eu vou trabalhar para eu chegar no Paulo e ajudá-lo? Sim. Para que o Paulo seja ele mesmo,
não precisa ser a cópia fiel do Eduardo, que ele seja ele mesmo. Então, a humildade que eu preciso ter, que não é fácil, de saber como chegar no outro. E entender o que eu posso te ajudar. Eu acho que é um outro ponto que veio. Sim, Sim. que sai da competição, né? Sair da competição. Exatamente. Bem, Lucas, Aqui você sair sai da competição. Ali você sai da vitimização, né? Quando eu fico colocando a culpa das minhas falhas ou daquilo que eu não conquisto, porque alguém está com inveja, eu estou me colocando como vítima, né, da inveja. E a Mara colocou isso aqui no comentário também. Sempre, sou vítima, né? Não dá certo porque o outro está com aquele olhar negativo, né, na minha vida. E esse outro aspecto que você colocou é muito sutil também. Como é que eu estabeleço uma relação com o outro, permitindo que ele galgue os passos que ele tem que galgar, porque é sempre o mérito é de acordo com aquilo que você, com os seus recursos, com aquilo que você se empenhou em fazer, e como que eu, percebendo isso de maneira muito sutil, consigo fazer com que o outro chegue. Né? Que aí, de novo, não é competição. Né? Quanto mais gente estiver discutindo o espiritismo, praticando a caridade, melhor. Nós não temos que ter disputas entre nós, né? Quem é às vezes acontece o Espírito do ano. Espírito do ano, né? Tem aquela história do funcionário do mês, né? A plaquinha do funcionário do mês, o espírito do mês, vamos botar a plaquinha, né? E às vezes essas disputas acabam minando um esforço coletivo por conta de que as pessoas não enxergam muito bem isso, né? E não respeitam, eu pus ali para não... que cada um de nós temos uma individualidade. Cada um de nós tem o seu jeito de ser diferente. Queria só dar um meio passo naquela frase que está atrelado ao capítulo 7, que é uma frase citada lá do Evangelho, diz assim, aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Então aqui Jesus condenou totalmente o orgulho, a soberba, né, a cobiça, e colocou a humildade, mas também esse sentimento de você fazer pelo próximo, né? De você sempre estar pronto a servir ao próximo. Esse é um aspecto muito importante de atitude nossa, né? Estar pronto a servir. E não se colocar na posição de que eu sou melhor, então eu tenho que ser servido, né? Eu tenho que ser bajulado, eu tenho que ser vangloriado, né? É ao contrário. Não, e se a gente dividir em duas, é interessante. Você quer ser o maior? Você sirva. Sim. Você quer ser o primeirão? Seja um escravo mesmo lá de trás. Achei muito... de novo, uma dualidade, né? Me fez até lembrar rapidinho uma cena da trajetória do Nosso Lar, em que o André Luiz, depois que ele se recupera na espiritualidade, ele estava sendo tratado no hospital espiritual. E aí, ele, na última encarnação, tinha sido médico. Então ele acha que, onde que está meu cargo de médico aqui, né? Onde que está minha salinha, né? E ele fala e ele verbaliza isso. E aí o diretor diz assim, não, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aí um belo dia ele está lá acompanhando os trabalhos nas salas de recolhimento dos espíritos que estão chegando da Terra, e alguém faltou no serviço, estava tendo muito serviço naquele dia, e o chão todo sujo, e uma vassoura esperando alguém pegar a vassoura. Aí ele se tocou, ele falou, é aqui. É aqui, então, é daqui que eu vou começar. Né? Aí ele entendeu, né? Que era daquele trabalho de varrer o chão que ele tinha que começar. Aonde
precisa, onde quer. Exatamente. E aí trazemos para uma casa de fé, para uma casa espírita, isso. Me coloco à disposição do trabalho, Sim. à disposição, e não aquilo que eu quero fazer. Exato. Isso é muito importante. E aí que mostra esse texto, que, se eu não me engano, é Mateus, né? Tá? Sim. Sim, é verdade. De Mateus, no capítulo 20. Então, vamos colocar a servir. E servir, também não precisamos invejar como o outro serve. Mais uma vez a inveja. Sim. De saber assim, se eu servir melhor, eu serei maior que o outro. Não. Aí isso já foi para baixo, né? Sim. Aí nós vamos lá embaixo quando nós pensamos isso, né? Exatamente. Um dos pontos, né, que nos leva a crer que este ser maior fica desassociado do ser igual, né? Porque a gente acha que quando nós temos, às vezes, um cargo maior, uma colocação maior, uma posição de maior destaque, por baixo nós teremos benefícios e privilégios, né? Então dá uma sensação diferente, sabe? Puxa, eu quero aquilo ali, não é pelo aprendizado, não é nem para servir, é porque eu quero os benefícios e os privilégios daquilo, né? Então é uma inversão mesmo de valores e de papéis, né? Vamos supor, o exemplo que você deu do André Luiz, né? Ele vê a vassoura ali e fala, puxa, não quero a vassoura, imagina a vassoura, né? Não, eu quero já ser o cara lá que eu vou mandar em tudo, porque ali tem privilégio, não vou cansar, não precisa varrer, né? Então, às vezes a gente se confunde também, né? De novo, porque o responsável lá também tem as suas atribuições, suas responsabilidades, e talvez um dia, como o Eduardo falou, ele já varreu e ainda varre, né? Sim. Porque não há demérito nenhum em varrer, né? Exatamente. Não há demérito nenhum em ser algo de maior destaque ou ter alguma função de menor destaque, mas todas são importantes no quebra-cabeça, né? E estar disponível para elas sem esperar esse privilégio em troca, isso é muito melhor, né? Porque aí eu não começo a buscar ou a me nortear pelos privilégios aparentes daquela função ou daquele modelo, né? Porque vai cair de novo na frustração, na revolta e no sofrimento. Quantas vezes dentro aqui mesmo de uma doutrina espírita, de qualquer doutrina religiosa, se é colocado, né? Poxa, olha, eu estou fazendo tudo bonitinho como está lá e ainda assim isso acontece comigo, não é? Ou seja, eu fiz tudo que rezava a cartilha, eu deveria ter privilégios, mas não tenho. O que está acontecendo de errado, né? E aí a gente vai imaginar agora Deus, né, numa figura humanizada, lá no seu lugarzinho de descanso, colocando a mão na testa e falando, meu Deus, né? Para o Deus dele, falando, o que eu fiz de errado aqui? Porque o aprendizado não aconteceu, né? Porque realmente não é por aí, né? Não é porque nós fazemos determinadas ações ou nos colocamos em determinados lugares que a gente está imune aos aprendizados da vida. Sim. Até porque a lei divina sabe muito mais o que é importante para nós do que a nossa consciência limitada dentro da carne. Então, reconhecer esses aprendizados nos faz mais humilde e, de novo, nos deixa menos invejosos de um lugar que poderia nos dar mais privilégios, né? Ah, eu sou um líder religioso, né? Eu sou um padre, um pastor, um presidente de um centro, um pai de santo, enfim, qualquer uma dessas nomenclaturas, agora eu estou imune de toda e qualquer situação adversa na minha vida, né? Quem dera, né? Assim o fosse. Quem dera assim fosse, né? Mas não é. A Mara fez uma reflexão que é interessante aqui. Ela fala a importância de saber pedir. Esse pedir que eu gostaria de colocar é aquele pedir de ajuda, pedir de socorro, pedir de falar assim, ó, Lucas, estou precisando de você hoje, cara. Me ajuda. Eu estou passando por isso. E nós temos dificuldade de falar isso. Nós temos dificuldade de olhar. Bom, primeiro que nós temos dificuldade de identificar que nós precisamos de ajuda. Sim. Então, quando conseguir,
saber pedir com humildade, preciso de ajuda. Porque muitas coisas nós não conseguimos sozinhos. Quando pedimos ajuda, lembrar que ninguém vai dar o chá de pirim-pim-pim para resolver da noite para o dia. Exatamente. E se alguém pedir para a gente, não vamos querer dar esse chá também, que não vai existir. Uhum. Mas sim vamos ajudar com reflexões. Perfeito. E nessas reflexões, a pessoa decide o que ele quer da caminho dele. Isso eu acho muito importante, muito legal de tocar nesse assunto de saber pedir. Né? Sim. Isso aí. Queria resgatar rapidinho aquela história que eu estava falando do Damocles. É uma simbologia na mitologia grega que fala um pouco dessa questão da cobiça e da inveja. Né? Então, na cidade de Siracusa tinha lá um soberano, o Dionísio, e dentre os amigos dele, um era o Damocles, e vivia bajulando ele, né? Nossa, a vida que você tem, você dá um estado, os céus vêm te servir, né? Você tem todo o poder, tem toda a riqueza, você deve ser o cara mais feliz da face da terra. E tanto ele fala isso para o Dionísio, um dia Dionísio teve uma sacada, falou, peraí, não, mas você não quer por um dia sentar no meu trono? Né? Você fala tanto que eu sou um cara tão feliz, então vou te dar o direito de conceder de você passar um dia no meu lugar. O Damocles inicialmente ficou super feliz. Né? Então chegou o bendito dia, botaram a coroa na cabeça dele, os servos vieram servi-lo, das iguarias mais requintadas, ele estava se sentindo mega feliz. Até o momento que ele olha para o alto e percebe que tem uma espada pendurada na direção da sua cabeça por um fio da crina de um cavalo. Né? Um fio tênue. Ali acabou a graça. Ele já ficou tenso, perdeu o apetite, não queria comer mais nada, e aí Dionísio estava sentado na outra extremidade da mesa e disse, e aí, mas o que aconteceu? Perdeu a graça? Você não está vendo essa espada aqui? Sim, eu vejo essa espada todos os dias. Né? Eu, como na minha posição de rei, a todo momento eu posso ser traído por um conselheiro, eu posso tomar uma decisão errada, eu tenho que tomar cuidado para que o reino vizinho não nos queira invadir. Então eu vivo com essa espada constantemente sobre minha cabeça, além das demais responsabilidades que eu tenho que assumir na minha posição. E aí, nesse momento, Damocles falou, então, ok, beleza, valeu, deixa eu voltar para casa. Né? Então, ele refletiu, que é muito do que a gente falou aqui hoje. Né? Às vezes, a gente olha para a vida do outro e só vê os flashes que estão lá na rede social, né? Só aquela vida boa, né? E não enxergou, ou olhamos em alguém que tem uma posição de comando, só o que aquele cargo de comando vislumbra como benefício, como benesse, como direito, como autoridade, às vezes até o exercício do poder, né, de mandar, desmandar, e esquecemos que tudo tem ônus e bônus. Né? Então, tomar muito cuidado quando a gente passar a invejar alguém, não se esquecer, como o Lucas comentou no início da nossa conversa aqui, que o pacote é completo. Né? Vem com tudo. E muitas vezes vem com aquele lado que a gente não enxergou ainda. Né? Que é o que Damocles acabou enxergando, que era a espada pendurada na sua cabeça. Cada um de nós estamos com essa espada no nosso dia a dia. Sim. E nós sabemos como é essa espada. Como diz os mais velhos, nós sabemos onde aperta o nosso sapato. Sim. Quando eu vou pôr o sapato do outro, vai apertar um lugar que nunca me apertou no meu. Exato. Então, isso é importante. Bom, Cláudia, algum comentário para o encerramento de hoje? É só uma reflexão aí do texto, né? Complementando aí tudo que foi falado, um trechinho aqui. As lições
são pessoais e intransferíveis. E são realizadas dentro da nossa consciência. No final das contas, somos sempre nós conosco mesmos. Exatamente. Essa parte externa, ela muitas vezes ela só nos atrapalha, ao invés de nos impulsionar. Essa inveja criativa, ou traduzindo aqui como admiração, ou até seguir como exemplo, a gente ainda não consegue fazer muito bem isso. A gente realmente ainda está bem aquém de realmente trazer esse significado da admiração. A gente ainda fica muito apegado ao querer que o outro tenha menos do que a gente, né? Querer ser o melhor. Então, esse olhar para dentro ainda é a melhor conduta, né? Saber que sempre vai ser nós com a nossa consciência. Exatamente. Paulo, para encerramento, comentário. Só uma frase que eu trouxe anotada, que é de uma música do Caetano Veloso, que ele diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Bom. Lucas. Da minha parte é isso mesmo, já foi bem explicado, né? E que a gente consiga, pelo menos, trazer para a nossa vida um pouquinho que seja, né? E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? O grande ganho de tudo isso que a gente conversa aqui é trazer para a nossa vida, né? O exercício se dá na vida prática, não na vida teórica, né? Então a teoria ela nos elucida, para que na vida prática nós consigamos melhorar, mesmo que você falou, um pouquinho que seja, porque esse pouquinho já é muito. Então, que nós consigamos melhorar esse pouquinho que seja através desse estudo de hoje, né? E da minha parte, antes da oração, esse texto ele é finalizado, que às vezes a gente faz leituras enormes do Evangelho e passam pequenos trechos. E aqui passa o seguinte: o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, que essa semana, todos tenham uma semana iluminada, que cada um de nós possamos nos aperfeiçoar, para que tenhamos um caminhar, uma evolução do nosso dia a dia melhor. Vamos nos aperfeiçoar. E nesse momento que nós chegamos no momento final de nossa aula, do nosso bate-papo, agradecemos aos amigos espirituais por tudo que nos iluminou, que nos ajudou. E agora fica a nossa parte para essa semana. O que nós vamos fazer com aquilo que falamos e ouvimos. Desejamos que todos tenham uma semana iluminada, que a paz e o amor estejam no lar de cada um. Muito obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira, com mais um capítulo do livro Prazer em Viver. Muito obrigado. Fiquem em paz.